Boa tarde a todos e todas. Obrigada por participarem. Sejam bem-vindos a esta atividade, que é uma atividade pelo Dia de Resistência pela Palestina. O Dia de Resistência pela Palestina é um chamado da organização Samidum, que é a Rede de Solidariedade aos Presos Políticos Palestinos, por atividades entre 7 e 9 de agosto. Então, começou ontem e já começou forte, em mais de 25 cidades no mundo. Mais de 100 organizações atenderam esse chamado, com atividades em cidades da Europa, Estados Unidos e aqui no Brasil, nós estamos realizando essa live. Também há uma outra atividade, né, ou uma outra iniciativa, na verdade, como parte do Dia de Resistência pela Palestina, que é da editora Sanderman. A editora Sanderman publicou em caráter pioneiro o livro A Revolta de 36-39 na Palestina, do Ghassan Kanafani, a quem é dedicada essa atividade, a quem é dedicado esse Dia de Resistência pela Palestina, o revolucionário palestino marxista Ghassan Kanafani, e ela está colocando gratuitamente à disposição este livro, para o pessoal baixar no seu site. Então, também fazemos essa divulgação aqui. Queremos agradecer a todos os convidados desta live, que atenderam o convite, que foi feito somente ontem, quando a gente pôde organizar a atividade. Agradecer muitíssimo a esse empenho por estarem aqui conosco, essas pessoas que são fundamentais na luta e solidariedade ao povo palestino. E queremos dizer da importância desse Dia de Resistência pela Palestina, né, neste momento em que a solidariedade internacional é mais urgente do que nunca. Um momento em que segue a anexação de terras, a expansão colonial na Palestina, com demolição de casas, negação do direito de retorno, prisões políticas em massa, entre elas a do coordenador de BDS na Palestina, que é o Mahmoud Nawaja, que vai ser tocado nesse assunto aqui na live, e de representantes de instituições culturais e artistas na Palestina, num ataque que segue. Portanto, a Nakba continua. A Nakba é a criação do Estado de Israel mediante limpeza étnica na Palestina, em 15 de maio de 1948, mediante limpeza étnica planejada, quando foram expulsos 800 mil palestinos das suas terras e destruídas mais de 500 aldeias, entre as quais a aldeia da minha família paterna, do meu pai. Meu pai foi um dos expulsos, um dos sobreviventes da Nakba. E nós queremos dizer que a nossa resistência é todos os dias. Esse dia de resistência é um dia para reafirmar e fortalecer esse chamado à solidariedade internacional. Também é muito importante realizar essa live e essa atividade, esse Dia de Resistência pela Palestina, quando a gente tem, ao mesmo tempo, que nos solidarizar fortemente com o Líbano, né? Esses povos irmãos, esses trabalhadores refugiados que vivem no Líbano, que vivem neste momento esta tragédia com a mega explosão que aconteceu na semana. E também, em meio a essa tragédia no Líbano, a gente vê Israel posando de bom moço, promovendo o que o movimento BDS, que é boicote, desinvestimento e sanções a Israel, chama de aid washing, né, que é limpar ou encobrir os seus crimes contra a humanidade posando de ajuda humanitária. Quando, na verdade, a gente vai ter um longo histórico de limpeza étnica, expulsão e massacres também no Líbano, né? Muito sangue foi derramado também por Israel no Líbano, e o Mohamed vai tocar nesse assunto também. A gente quer dedicar essa live especialmente ao revolucionário palestino, como eu comentei, o Ghassan Kanafani, que é um dos que foram expulsos na Nakba. Ele nasceu em 1936, ainda menino ele foi expulso na Nakba, e ele teve um papel fundamental e segue tendo, eternizou-se, né, através das suas obras, das suas palavras e da sua contribuição. E também mostra que o marxismo e a ideia de revolução não é alheia à Palestina. Kanafani
Em 1900, ele ficou muito conhecido pelos seus contos, em que ele relatava a tragédia da Palestina, a saga dos refugiados, e denunciava essa situação. O primeiro conto dele foi escrito em 1963, que é Homens ao Sol. É dele o termo cunhado de literatura de resistência, mostrando que a resistência palestina se faz em todos os campos, e nós somos herdeiros do seu legado e seguimos honrando, tentando honrar esse legado tão rico que é do Kanafani. Kanafani foi assassinado em 72, e eu quero trazer aqui uma frase que ele disse em uma entrevista em 1970. O jornalista perguntava para ele por que não parar com as lutas e tentar o diálogo com os israelenses. E ele disse, e tentar a paz. E ele dizia o seguinte: você quer dizer capitulação, rendição? E o cara insistiu nisso, o jornalista. Ele disse: que tipo de diálogo? Diálogo entre a espada e o pescoço? E eu fico muito orgulhosa, né, do Kanafani. Kanafani dizia que o movimento de resistência pela libertação nacional também libertaria todos aqueles que vivem sob opressão e exploração do jugo do capitalismo, do imperialismo. E a gente vai ver isso muito claramente quando a gente falar e quando se mostrar a questão do que acontece em relação à militarização com armas israelenses que são testadas nas cobaias humanas pela Palestina. Nessa live nós também vamos tratar desse assunto, da militarização e da importância do embargo militar a Israel. A resistência palestina é histórica e heróica. Desde fins do século XIX, com o início do projeto colonial sionista. E as mulheres tiveram um papel fundamental e protagonista nessa resistência que segue até os dias atuais. Elas foram as primeiras a se levantar contra os primeiros assentamentos sionistas, ainda com fins de colonização, ainda em fins do século XIX. E se organizaram já nos anos 20 contra a Declaração Balfour, em que o mandato britânico, pós-Primeira Guerra Mundial, ficava com o mandato sobre a Palestina e favoreceu a constituição e declarava-se favorável à constituição de um lar nacional judeu e, portanto, à colonização sionista. Em 36, 39, essa revolução poderosa que o Kanafani descreve na sua obra, que foi o momento mais próximo em que se chegou da libertação da Palestina, elas também estavam lá, na linha de frente. Depois, em 48, durante a Nakba, tentando resistir a essa limpeza étnica, e também durante o período áureo da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que foi criada em 64, e que foi até Oslo, né, em 93, infelizmente, uma rendição. Né? A gente viu o que aconteceu depois de Oslo, que segue a expansão colonial a todo vapor, e agora tendo a colaboração e como gerente da ocupação a autoridade palestina. Então, com cooperação de segurança com Israel, até pouco tempo, pelo menos formalmente, é o que a autoridade palestina anuncia a partir do anúncio dos planos de anexação. Mas a OLP teve um papel muito importante que nós reivindicamos até Oslo. Essa resistência segue, essa resistência heróica e histórica, segue até hoje e nos inspira em qualquer parte do mundo. Assim como nos inspiram as lutas daqueles oprimidos e explorados, mostrando que a causa palestina é uma causa internacionalista por excelência. Mais da metade da população palestina está fora das suas terras. E essa população que está fragmentada, que não consegue se encontrar dentro da sua própria terra, segue nos dando o exemplo de uma resistência contra a quarta potência bélica do mundo e que não se dobra jamais. Então, a nossa homenagem aqui vai para o Kanafani, né, um símbolo dessa resistência, e também para o Naji Lali, né, que era um cartunista também expulso em 48, também nasceu em 36, e que se eternizou através do Randala, né, o menino palestino refugiado que ficava de costas e que só viraria, ele desenhava, ele fazia esse cartoon desse menino palestino que ficava de costas e só viraria de frente quando a Palestina fosse livre. E ele segue presente na porta das casas palestinas e sendo reivindicado, ou seja, assassinaram também Naji Lali em Londres, assim como assassinaram o Kanafani em Beirute, né? E eles se eternizaram
através das suas palavras, das suas obras, né, e da sua luta. Nós seguimos reivindicando aqui e levantando essa bandeira e dizendo Kanafani e Najilali presentes. O Randala está aí, as obras do Kanafani estão aí para nos mostrar que não podem nos matar. Cada um que derrubarem, 10 outros surgirão em seu lugar. Essa é a marca genuína da causa palestina. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu quero anunciar aqui, primeiro agradecer a CSP com Lutas, a Central Sindical e Popular, pela assistência que nos deu, por ceder esse espaço, esse canal para nós, e também pela assistência da Sâmia, né, na parte técnica, que é fundamental para que a gente pudesse realizar essa live, e quero anunciar aqui os participantes, né, com muita honra dessa atividade. Nós temos o Mohamed Kadri, que é coordenador da Frente em Defesa do Povo Palestino, junto comigo, que sou Soraya Misler, né, não falei meu nome, e o Kadri também é presidente da Associação Islâmica de São Paulo. Nós temos o Ahmad Madi, que é do Fórum Latino Palestino. Nós temos a Juliana Sigman, que é dos Estudantes pela Palestina da USP. Nós temos a Gisele Martins, que é da Frente de Mobilização da Maré. O Yasser Fayad, do Movimento de Libertação pela Palestina, Ghassan Kanafani, e o Fábio Bosco, da CSP com Lutas. Todos são membros também e ativistas pelo BDS. Muito obrigada pela participação e imediatamente eu já passo a palavra ao Mohamed Kadri. A Palestina Livre do Rio ao Mar, continuem com a gente, compartilhem, curtam e convidem seus amigos para acompanharem essa importante atividade pelo Dia de Resistência pela Palestina. Obrigada. Assalamu alaikum. É muito bom para mim estar aqui de volta ao Brasil, né? E eu que fui para ficar 30 dias, acompanhar a revolução lá no Líbano, esse movimento chamado de revolução, né? Primeiro se chamou de Hirak, que seria movimento. Depois se chamou de Intifada. E agora, no final, chamaram de revolução e ficou revolução. E a gente que sempre está ativo aí nas lutas, apoiando todas as lutas de todos os povos por liberdade, justiça, eu falei que eu não podia ficar fora desse movimento lá no Líbano. E aí cheguei lá em março, no dia 7, no dia 14, fechou o aeroporto, o porto, fechou tudo, por conta do coronavírus, né? E para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu fiquei por lá durante 4 meses e 10 dias, participei em vários eventos no Líbano todo, quer dizer, nós ficamos uns 30 dias, 40 dias parados, por conta que, além do corona, veio o mês de Ramadã também. E aí foram poucas reuniões, muito poucas mesmo, e assim que acabou o Ramadã, o movimento voltou para a rua e a gente voltou junto. O que mais me impressionou é a quantidade de jovens que estão nesse movimento. Você tem jovens de 16, de 15, de 17, 18, 20, 21, 25. Então, assim, uma quantidade muito grande de jovens com uma formação política totalmente diferente das tradicionais lá no Líbano. Esse movimento que pedia a renúncia de todos os deputados, a renúncia do primeiro-ministro, a renúncia do presidente e convocação de eleições gerais, né? Novas eleições e livres, né? Até porque, só para dar uma pitada aí, o Líbano, o poder é dividido pelas religiões. Por exemplo, o presidente do Líbano só pode ser um cristão maronita, eleito pelo parlamento. O primeiro-ministro é muçulmano sunita e o presidente do parlamento é muçulmano xiita. Então, essa é a divisão do poder lá no Líbano. E o mais curioso que a gente descobriu nesse decorrer do tempo que a gente ficou lá, que todas as hierarquias estatais, ela vem com essa
divisão também. Olha que curioso. Nós estivemos em várias manifestações, uma delas na Companhia de Energia, de Luz, né? E a gente passou o nome das diretores, e é exatamente isso, é um cristão maronita, é um muçulmano sunita, é um muçulmano xiita e um druso. O druso, na divisão do poder, ele ficou na hierarquia da quarta cadeira, vamos dizer assim. Ele não pode ser o primeiro-ministro, ele não pode ser presidente do parlamento, nem presidente da república, mas dali para baixo ele faz parte dessa hierarquia. E esse movimento pediu a renúncia do primeiro-ministro, que representa o governo, né? E o Saad Hariri acabou renunciando, talvez não por conta do pedido das ruas, né? Mas é que ele fez uma viagem para os países ali do Golfo, e prometeram para ele algumas ajudas. Ele voltou com 12 itens de pauta. Olha, quero implementar esses 12 itens. Só que aí os próprios deputados falaram, não, sua vez já passou, e tiraram ele fora. E a partir daí, começou o movimento, depois que acabou o Ramadã e com essa história do corona, o movimento ele deu uma esvaziada nas ruas. Mas aí começou a ter pequenos movimentos em vários lugares do Líbano, como, por exemplo, um dia de fechar o caminho, as avenidas, a gente fechava as avenidas, mas foi uma coisa que foi crescendo aos poucos. E o que me agradou, há uns 2 meses atrás, se criou uma organização, porque esse movimento, por incrível que pareça, sem partidos políticos, sem sindicatos, sem organizações tradicionais, ele fez esse movimento todo via internet, mas não tinha uma organização, ela não tinha uma coordenação. Até porque eles tinham receio de criar uma organização e o governo passar a prender, porque o governo começou a dificultar o trabalho da revolução, prendendo pessoas em vários lugares. E aí o movimento se dirigia para fazer protesto em frente ao Palácio da Justiça para que aquelas pessoas fossem soltas. Então, na verdade, eu acho que foi uma estratégia do governo para tirar a gente do foco principal, que é a derrubada desse regime aí. Enfim, para mim foi muito importante porque o maior símbolo que eu vi nesse movimento foi a rata palestina. Quando eles quiseram chamar o movimento de intifada, e muitos chamaram, muitos não quiseram que fosse confundida com a luta do povo palestino. Porque, na verdade, dentro desse movimento aí, tem tudo que vocês imaginam, né? Desde a esquerda, a direita, centro, está todo mundo ali fazendo parte desse movimento aí. Mas, enfim, os palestinos em vários eventos estiveram com nós, identificação com essa luta do povo libanês, e a gente passou a fazer as reuniões, voltou aquelas reuniões grandes, eu fiz parte em umas 5 ou 6 mesas de debate, e aí se criou uma organização, a primeira coordenação, que é a coordenação da Revolução no Vale do Bekaa. E a partir surgiu vários problemas, né? Porque tinha representantes de todas as cidades. E algumas pessoas estavam presentes e diziam, mas eu não elegi esse representante. Como é que foi feito essa primeira coordenação do Vale do Bekaa? 60 pessoas do movimento da Revolução de todo o Líbano elegeram 21 pessoas. Essas 60 pessoas elegeram 21 pessoas. Essas 21 pessoas elegeram as 7 pessoas que vão fazer parte da coordenação e o coordenador.
Inclusive foi um problema para que se fizesse eleição. O pessoal tão acostumado à política tradicional, não, vamos nomear. E aí não, a gente falou que a gente não quer fazer igual o que a gente está na rua protestando. Nós vamos fazer toda de forma democrática e aberta. Então, 60 pessoas elegeram 21, que elegeram 7 e um coordenador do Vale do Becá. A partir daí, esse movimento cresceu do Vale do Becá. Tanto é que virou o símbolo, eu digo sempre assim, Beirute o símbolo, Trípoli, a cidade chamada Cidade da Revolução, e o Vale do Becá era o suporte para essa revolução. Então, tanto é que quando a gente ia para os lugares, para os protestos, os policiais vinham para identificar a gente. Vocês são do Vale do Becá? Nós somos. Eles falavam bem-vindos. Bem-vindos, porque sabia que ali o jogo era duro. E assim, essa coordenação foi crescendo e foi se espalhando dentro do movimento. O único sindicato que apoia essa revolução é o Sindicato dos Advogados do Líbano. Eles que deram todo o suporte jurídico e tudo mais, inclusive, um deles é muito famoso, chama Wassef El-Harak. Quando prenderam 21 jovens do Vale do Becá, que isso foi uma eternidade para eles sair, porque não tinha acusação formal e eles não abriam o processo para que a defesa pudesse se manifestar. Então, eles ficavam lá 1 dia, 2 dias, 5 dias, 7 dias, 10 dias, 15 dias. Eles não abriam o processo porque não tinha acusação formal nenhuma. Mas, enfim, aí ele falou perante o Palácio da Justiça, ele, advogado, falou: eu tenho direito, se eles forem julgados porque eles quebraram ou atiraram pedra contra o exército ou contra a polícia, eu vou ter a liberdade de dizer que se eles não forem soltos, eu pessoalmente vou fazer essa atividade de quebrar, de jogar pedra em policial, de jogar pedra em exército, que esse é um direito de todo civil em sua defesa. E aí ele é um expert em direito civil, né? E ele usava de todas as formas. Inclusive, ele foi agredido, tentaram matar ele por algumas vezes, não conseguiram. E esse movimento hoje, na verdade, é assim, antes de eu chegar hoje, o Líbano vive uma crise social e econômica e humanitária jamais vista na história. Você vê lá, não tem luz suficiente, não tem água suficiente, não tem saúde pública suficiente, você tem uma educação, a ampla maioria é privada, a estatal é pouca coisa que você tem, e você não tem emprego por conta dessa crise econômica. E aquilo foi se arrastando, essa crise aí. E aí veio essa tragédia, que foi essa tragédia de Beirute, né? Que agora estão querendo mudar o foco dessa tragédia, que comoveu, emocionou e chocou toda a população libanesa. Por isso que hoje é o grande dia, que é o dia da forca, chamado Dia da Forca. Hoje os revolucionários estão lá na Praça dos Mártires, em Beirute, colocaram várias forcas, dizendo para os políticos, o seu lugar é aqui nessa forca. E o interessante é que às vezes as pessoas não compreendem isso. Como é que pode um movimento que quer a derrubada dos partidos tradicionais, dos políticos tradicionais, e não tem um partido que esteja junto com eles? Na verdade é assim, ou você derruba toda essa dinastia, os partidos religiosos, familiares, e os partidos que sempre estiveram no poder de uma forma ou de outra.
dentro desse movimento já surgiu 2 partidos novos. Um partido chamado Sabah, que em português é Partido 7, que tem uma miscelânea de gente, muitos da esquerda, inclusive de partidos comunistas. Esse partido, os 2 partidos, o outro chama Fórum, Partido Fórum, que é do irmão do Saad al-Hariri, que fundou esse partido. E eles pegaram pessoas, arregimentaram militantes que estavam na rua com a Revolução. Isso é muito importante. O que eu acho que ficou e vai ficar, a situação lá, acho que vai ir para um confronto a qualquer hora, vai ser um confronto mesmo entre o regime e a população. E a gente espera que o Líbano possa se libertar desse regime fascista de direita que está lá. Aliás, só para falar do presidente Aoun, quando Israel invadiu o Líbano em 82, esse presidente foi o que recebeu lideranças do exército israelense lá no Líbano, lá no sul do Líbano. É ele que é presidente hoje. Então, assim, a gente sabe quem são essas pessoas. E como o meu tempo já acabou, eu acho que eu falei pouco, mas tudo bem. Eu queria só mostrar aqui, nós criamos lá uma brigada civil de voluntários na nossa cidade, que é Gaza. Lá no Vale do Bekaa também tem Gaza. Nossa cidade é de Gaza. E eu trabalhei nessa brigada e eles me presentearam com o colete dessa brigada da cidade de Gaza. Então, assim, a gente fez parte desse trabalho durante todo o processo do corona na cidade. Eu era o que saía à noite, nós fazíamos as rondas à noite, levando para os jovens, eram jovens da Revolução. A cidade tinha 12 pontos que não deixou entrar ninguém de fora, porque a nossa cidade até hoje não tem nenhum caso de corona, nenhum. Aliás, o Vale do Bekaa quase todo não teve nenhum caso de corona. E à noite a gente saía e levava para o pessoal nosso que estava na rua as máscaras, que muitos não tinham nem como comprar máscara, luvas, alimentação, água, e durante o frio a gente levou lenha para que eles acendessem a fogueira para se aquecer. É isso e muito mais. Eu digo assim, tudo que está acontecendo no Líbano hoje está vinculado à questão palestina. Por que eu falo isso? Porque lá no Líbano tem um partido que diz que vai libertar Jerusalém, que é o Hezbollah, que muita esquerda aqui apoia também o Hezbollah. Só que ele vai libertar, fala que vai libertar Jerusalém, indo lá para a Síria, massacrando o povo sírio, indo para o Iraque, indo para o Iêmen, indo para o Bahrein, esteve na Líbia. Então, assim, usam a questão palestina para benefício próprio. Só que as máscaras estão caindo. E é isso, eu queria falar um pouco mais, mas o tempo acabou, infelizmente. A gente sempre acha que falou pouco, né? E eu sou um cara que fala bastante, mas enfim, é muito boa essa iniciativa. É muito bom estar aqui no Brasil, só que eu quero ir para a rua. O pessoal não está com medo de fazer protesto na rua, porque é por causa do corona. Pô, vamos derrubar esse fascista aqui também. Não dá para ficar esperando o corona passar. Temos que ir para a rua, derrubar esse cabra aqui, esse sionista, apoiado pelos sionistas. Então é isso. Obrigado por dar essa oportunidade e estamos juntos aí na luta. Obrigada, Mohamed. A gente espera que na parte das perguntas você possa falar um pouco mais. A gente pede desculpa por esse tempo limitado, né? E estamos juntos sempre aí. Eu tenho muito orgulho de caminhar junto com o Mohamed. A gente é irmão. A gente esteve 2 vezes na fronteira e negaram a fronteira as 2 vezes, né, para nós. Mas um dia nós vamos entrar junto lá de mão dada na Palestina. Eu quero seguir aqui chamando o Ahmed Madi, né, que é do Fórum Latino-Palestino. Por favor, Ahmed. Boa tarde a todos. Good afternoon, everybody. It's my great pleasure to be here with you with a great public figure in Brazil.
It's like my honor to be with you and join you this live. É uma honra eu estar aqui com vocês participando dessa live. Go on. Actually, there are some voices, rare ones, that can take a moment in a time to give it meaning. Existem raras vozes que podem dar significado a certos momentos no tempo. Voices of clarity that are themselves not easy to defend. São vozes claras que muitas vezes não defendem posições fáceis. Some of the biggest names in the world of the literature got their start in journalism. Their reporting tend to be forgotten. Their prose is what lives on. Alguns grandes nomes da literatura mundial começaram no jornalismo. Enquanto os seus relatos jornalísticos tendem a ser esquecidos, a sua prosa é o que permanece. Ghassan Kanafani, writer, artist, journalist, playwright, and politico, was one of those people you can add it in the list. Ghassan Kanafani, um escritor, artista, jornalista, autor de peças teatrais e também militante político, é uma dessas pessoas que você tem que relacionar nessa lista. Kanafani was a Palestinian writer who, through books like Men in the Sun, humanized the Palestinian condition of dispossession and displacement. Kanafani era um escritor palestino que, através de livros como Homem sob o Sol, humanizou a condição palestina de despossessão e de deslocamento. He was, however, first and foremost a journalist. He was also a product of 1960 Beirut, a period when the city was a magnet for young reporters, revolutionaries, and mystics. Kanafani era principalmente um jornalista, produto de uma Beirute dos anos 60, um período em que a cidade era um centro de atração para jovens repórteres, revolucionários e excluídos. It was also in Beirut that Kanafani produced Al-Hadaf, a forward-thinking of Palestinian magazine, revolutionary in a spirit and substance and canonical of Palestinian resistance that link to anti-colonial struggles in Africa, Asia, Latin America that has been somewhat lost at the mists of time. Foi em Beirute que Kanafani produziu o Al-Hadaf, que era uma revista avançada, revolucionária palestina, tanto avançada no espírito como na substância, que fazia uma crônica da resistência palestina e a ligava com as lutas anticoloniais na África, na Ásia, na América Latina, que hoje estão um pouco esquecidas no tempo. His iconic image is everywhere. There's so many social media nowadays dedicated to him. Resistance for him was not something that it's not necessary just an action. It is like the heart of resistance could be in the words, written in the words. A sua imagem icônica está em todos os lugares, tem várias mídias sociais que são dedicadas a ele. Para ele, resistência era uma coisa que não era somente ação, mas o coração da resistência podia ser a palavra, ou as palavras escritas. Also, it will be the voice of the hope of aspiration, clarity and convention. We don't have it anymore. That's why this resonates so strongly with us today. Thank you very much for giving me the opportunity, and I really appreciate your great effort for this day. E a sua voz era a voz da esperança,
da claridade, da convicção que falta nos dias de hoje. E é por isso que até os dias de hoje ressoa com tanta força as suas ideias, as suas palavras. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse evento importante. Shukran, Ahmed. Muito obrigada, Ahmed. Obrigada, Fábio, pela tradução. Obrigada por atender o nosso convite. Antes de passar para o nosso próximo participante, eu quero trazer aqui que nós estamos recebendo várias saudações, né? Então, Yahia dizendo aqui, boa tarde a todos, Palestina Livre, Carlos Silveira, Palestina Livre do Rio ao Mar, o Gillian falando, viva Ghassan Kanafani, João Bosco desde Belém do Pará, acompanhando, muito obrigada, professora Flávia, Palestina Livre, Ali Hamad também, Palestina Livre Eterna, Marlise, viva Palestina, a Silvia desde Alta Floresta do Mato Grosso, obrigada, Marlise, toda a solidariedade ao povo libanês, Gabriela Hipólito, Palestina Livre do Rio ao Mar, Força Líbano, todo o apoio ao povo libanês, justiça. E tem também o Sérgio, todo o apoio à luta do povo palestino, o Roberto Nicolosi, Palestina Livre, um abraço a todos e todas da frente e convidados. Eu quero também pedir para o pessoal que está nos acompanhando, podem mandar comentários, perguntas, continuem mandando. Obrigada por participarem e acompanharem. Peço a vocês que curtam e compartilhem essa atividade pelo Dia de Resistência, se possível com a hashtag Day of Resistance, Dia de Resistência, né, formando uma grande corrente e fortalecendo a solidariedade internacional. Muito obrigada. Seguimos aqui chamando a querida Juliana Sigman, que é dos Estudantes pela Palestina da USP, membro do BDS Brasil e que segue aqui junto com a gente na campanha. Por favor, Ju. Oi, todo mundo. Oi, Soraya. Oi para os restantes convidados. É uma honra estar aqui nessa live, né? Muito obrigada pelo convite, mesmo em cima da hora. É uma forma da gente também continuar o nosso trabalho, agora que infelizmente não podemos fazer as nossas tradicionais reuniões da Frente em Defesa do Povo Palestino. Bom, também queria expressar um pouco a minha solidariedade ao povo libanês, que está passando por uma situação extremamente difícil, transmitir a nossa solidariedade desde aqui do Brasil. Bom, entrando um pouco para a gente falar de resistência palestina, né? Estamos falando do Ghassan Kanafani, uma pessoa brilhante aí quando a gente for falar de resistência palestina. E quando a gente fala disso, a gente tem que explicar as diversas formas que existem hoje de resistência palestina, e uma delas é o BDS. Esse movimento internacional de boicote, desinvestimento e sanções ao Estado de Israel e diversas outras empresas, universidades, enfim, que são cúmplices ao apartheid israelense. E antes de entrar muito sobre o que é o BDS, porque eu acho que a gente vai ter diversos espaços para falar sobre isso, é importante falar que essas lutas de resistência palestina, elas surtem efeito. Elas surtem efeito ao redor do mundo, diversos países têm os seus próprios movimentos de BDS, diversos parlamentares, políticos, partidos de esquerda, professores, sindicatos, movimentos sociais apoiam e constroem esse movimento. E isso causa dano a Israel. Isso causa dano diariamente ao projeto de apartheid e limpeza étnico israelense. E com isso, a gente vê Israel fazendo o possível para tentar destruir a nossa resistência, para tentar destruir a resistência do povo palestino. E a gente está vendo isso recentemente em mais um dos diversos e milhares de ataques cotidianos que Israel faz, a prisão do Mahmoud Nawaja, que a gente teve recentemente, que é esse grande líder do BDS, coordenador do Comitê Nacional Palestino por BDS. E o que a gente pode fazer hoje, aqui do Brasil, para construir essas campanhas de solidariedade palestina e contra
a prisão do Mahmoud. A gente tem que continuar a nossa ofensiva demonstrando os crimes de Israel. A gente tem que mostrar como as nossas lutas aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no resto do país, na América Latina e no resto do mundo, estão conectadas com a luta palestina. Acho que mais para frente a Gia aí vai falar um pouco sobre isso também. Mas, enfim, as forças de ocupação israelense prenderam, na calada da noite, às 3h30 da manhã, o nosso companheiro Mahmoud Nawaj. Ele foi preso na frente dos seus familiares, da sua mulher, 3 filhos pequenos, com os olhos vendados, com as mãos presas. Assim como muitos palestinos são presos na calada da noite, sem serem explicados o porquê eles estão presos. Ou melhor, para a gente é muito claro o porquê eles foram presos, porque eles se opuseram ao regime de apartheid. E o Mahmoud hoje se junta a mais 4.700 presos palestinos, diversos presos políticos palestinos que estavam somente tocando um trabalho legítimo em defesa dos direitos do seu povo. Uma prisão arbitrária, uma prisão sem condenação, uma prisão sem direito nem a ver o seu próprio advogado, né? Prisões que simplesmente têm como justificativa: você lutou pelo direito do seu povo de existir. E aí a gente vê isso dentro de um contexto de plano de anexação da Cisjordânia, né? E aí a gente fala e pensa, poxa, como que isso está acontecendo com esse coordenador do BDS, só que isso acontece diariamente na Palestina. Esse é o procedimento padrão que Israel faz e que Israel executa a qualquer pessoa que se opõe ao regime de apartheid. E é isso que o BDS hoje luta. É isso que o BDS tenta apontar e fazer ser ouvido por todos os cantos do mundo quando a gente fala de Palestina. A gente tem que construir o BDS porque a gente tem que lutar pelo fim da ocupação israelense, pelo fim do regime de apartheid para com a população palestina, pelo direito de retorno dos diversos milhares, milhões de refugiados ao redor do mundo que, como a Soraya, como o Mohamed, não podem voltar para suas terras. Pelo direito mais básico à autodeterminação do povo palestino. E esse movimento hoje cresce ao redor do mundo. Recentemente, aqui no Brasil, a gente, em conjunto com o Sul Global, com a África, com a Ásia, com a América do Sul, com a América Latina, construímos uma carta assinada por milhares de representantes políticos, artistas, figuras importantes de cada um desses países apoiando a causa palestina, se mostrando contrários ao plano de anexação da Cisjordânia. E é por isso que Israel prende diariamente palestinos. E é por isso porque alguns países começam a proibir o movimento de boicote, desinvestimento e sanções. É por isso que o Mahmoud Nawaj foi preso, porque o nosso movimento está dando certo. Enquanto a gente continuar construindo as nossas campanhas de solidariedade, a gente vai libertar, um por um, esses presos políticos, a gente vai libertar o povo palestino. E é por isso que a gente tem que continuar lutando. E é por isso que a gente vai continuar construindo as nossas campanhas. É por isso que, como a Gisele vai falar, a gente precisa expor que as armas que prenderam o Mahmoud Nawaj, as armas que matam o povo palestino são as armas que matam a gente aqui também, que matam o nosso povo, que matam os brasileiros, que matam diariamente as pessoas nas comunidades periféricas, nas favelas. E quando a gente continua construindo essa rede de resistência palestina, mas é uma resistência também humana, porque a luta do povo palestino é uma luta justa, é uma luta que dialoga cotidianamente com todos nós. E é por isso que a gente está aqui hoje, nessa live, falando da resistência palestina, mas não só hoje, não só nessa semana, mas construir a resistência palestina, construir esse movimento nacional, internacional, local de resistência palestina é uma tarefa cotidiana e é com muita felicidade que eu continuo construindo ela, construo com esses diversos companheiros que estão aqui nessa live que a gente vai continuar construindo. É isso, encerro e depois a gente volta para perguntas. Muito obrigada por esse espaço.
Obrigada, Ju, muito bem, né? Fico muito feliz de a gente estar seguindo junto nessa fileira, né? A Ju é essa lutadora aqui. E eu, antes de passar para a Gisele, né, aqui a Gisele Martins, a Gi, nossa querida Gi, eu quero dizer, falar, trazer novas saudações que a gente recebeu aqui, né, e apoio. Então, do GP Ribeiro, todo apoio ao povo palestino, minha solidariedade ao povo libanês, viva a Palestina eterna. Vladimir Santa Fé, todo apoio à luta do povo palestino, Palestina livre, toda a solidariedade ao povo libanês, que a sua revolução contra a tirania seja vitoriosa. A gente vai seguir aqui, então eu vou chamar a Gisele Martins. Gi, por favor. Olá, boa tarde. Primeiro, agradecer por estar aqui mais uma vez, aprendendo, ouvindo vocês, dividindo também um pouco nossas lutas, né? Das nossas tão grandes lutas que são impactadas, né? Nossas vidas são impactadas pelas mesmas armas, pelos mesmos estados que querem dar nossas terras e nossos corpos. E é por isso que a gente internacionaliza nossas lutas num só grito, numa só voz, pedindo a libertação dos nossos povos. Então, começo aqui agradecendo e em solidariedade ao povo palestino e ao libanês. As lutas são as mesmas e que estejamos sempre juntos por essa libertação das nossas terras e corpos. E dizer que nossa luta aqui no Brasil, desde as favelas do Rio de Janeiro, em todo o nosso país, né, esse Estado-nação que também é colonizador, que também é racista, que também é militarizado e que também é cada vez mais controlador das nossas terras e corpos, é um dos aliados do Estado-lência, o nosso país, o nosso Brasil, e hoje, dentro de uma política de extrema-direita, cada vez mais tem grandes alianças com o Estado israelense, um Estado sionista que está às vidas palestinas. E, historicamente, as nossas favelas aqui no Rio e em todo o país, favelas e periferias, já sofria com a militarização da vida, com uma política de segurança que é, na verdade, para controlar a gente, controlar os povos negros, para controlar os povos indígenas e empobrecidos, que o capital empobrece em todo o nosso território brasileiro. Historicamente, já há esse aumento da civilização e dos controles, mas quando se teve a chegada dos grandes eventos, dos mega-eventos no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, que é a cidade que mais teve a realização desses eventos, dos mega-eventos, como Copa do Mundo, Olimpíada, e tantos outros mega-eventos, foram para mais de 8 mega-eventos realizados em menos de 10 anos. É daí que se tem também um aumento de aliança comercial entre Israel e o Estado terrorista brasileiro, porque de democrático, de democracia eu nunca vi. Há 35 anos morando numa favela eu nunca soube o que é uma democracia brasileira. E é nesse período de mega-evento que torna o quinto maior produtor de técnicas e armas israelenses, e assim como o Estado israelense treina nas vidas palestinas seus montes de armas, né, seu montante de armas, de equipamentos de tecnologia, como drones, como reconhecimento facial, câmeras de reconhecimento facial, checkpoints, tudo para controle das terras e dos corpos e das mentes palestinas. Assim é também o Estado brasileiro comprando esse monte de armas e técnicas para controlar as vidas negras nas favelas e periferias já. É daí que o BDS entra em contato, nesse período de mega-evento que o BDS entra em contato com os movimentos de mães e familiares que perdem seus filhos por conta de uma política militarizada e racista brasileira, e também com os movimentos de favelas do Rio de Janeiro, para mostrar o quanto nossas lutas são muito parecidas e o quanto a gente precisa juntos, porque as armas dos palestinos são as mesmas armas que matam aqui
as notas na favela da Maré, em outras diversas favelas e periferias do nosso país. Ou seja, o Brasil tem entre os maiores compradores de técnicas. O BOP e as polícias brasileiras passaram o ano de 2016 indo a Israel fazer treinamentos. O Brasil tem um escritório em Israel, que é o escritório de grande aliança comercial também, para facilitar essa comercialização, essa negociação de compras de armas e de técnicas e, enfim, diversos negócios políticos e comerciais entre eles. Ou seja, não tem como nós, aqui nas favelas do Rio, dos movimentos de favelas, ou movimentos negros, ou movimentos de mães e familiares, lutarmos de forma isolada e só se preocupando com o nosso território. Porque lutar pelo nosso território, pela nossa vida, lutar pela libertação dos nossos territórios e vidas é também pelas vidas palestinas. Porque lá é o maior laboratório do mundo, técnicas do mundo, é o laboratório de uma verdadeira política de controle e morte que são exportadas para todo mundo. Infelizmente, nossas vidas na favela são esse outro grande laboratório também. E fazer parte hoje do movimento BDS é saber que essa luta precisa ser cada vez mais precisa cada vez mais atravessar muros visíveis e invisíveis. Eles muram a gente, os gritos, a nossa escrita, ela precisa ir além desses muros que eles tentam cercar os nossos muros e também, enfim, nossas vozes também, né, por uma mídia comercial que também quer controlar as nossas mentes, enfim. E aí é a partir do BDS que a gente tem mais contato com outros movimentos da América Latina, da África do Sul, da Índia e diversos outros territórios no mundo, e a gente percebe que essas armas israelenses elas estão espalhadas em outros territórios também que sofrem com uma militarização e com uma política racista. Ou seja, a internacionalização da militarização do racismo, do apartheid, ela vem cada vez mais aumentando e atravessando fronteiras, e é por isso que a gente precisa internacionalizar o nosso grito e a nossa luta contra esses estados terroristas que militarizam, que colocam a gente sempre à margem de uma cidade, né, de uma sociedade. Ou seja, precisamos lutar juntos, porque se eles internacionalizam as suas políticas da morte, nós vamos internacionalizar também a nossa luta contra o racismo, contra a militarização e contra o apartheid. Então, há 5 anos, o movimento de favelas vem realizando o Julho Negro, que a gente já teve a presença, inclusive, da querida Soraya, de outros irmãos e irmãs lutadores de toda a América Latina e também da Palestina. Ou seja, a gente precisa lutar contra as armas, contra os caveirões, contra os drones, contra os fichamentos, e contra a política de extermínio, de genocídio que exposta aí e virou um grande comércio, e somos nós os grandes laboratórios. Então a gente precisa estar juntos, lutando prisões, contra os muros, contra os caveirões, e vamos juntos nessa luta e apoiar principalmente o movimento BDS, internacionalizar, boicotar as grandes empresas aí que patrocinam a morte, boicotar as academias que também fazem pesquisas a favor da polícia pacificadora, que é uma grande mentira, que inclusive tornam as nossas vidas cada vez mais marginalizadas. A gente precisa expor essas empresas, essas academias, essas mídias, expor tudo aquilo que faz da gente grandes ditos inimigos de toda uma sociedade, dizer que nossa pesquisa, a nossa luta, ela é muito maior, e aí dizer, né, que as nossas escritas e as nossas é mais do que análise, é o sentir também esse impacto da realização. Então, sentir isso é muito forte, e é por isso que a gente precisa de todo mundo nessa luta, e não tem como a gente lutar sozinho, a gente precisa de apoiadores em todo mundo, e para internacionalizar cada vez mais as nossas vozes e fazê-las ecoar. Então, solidariedade ao povo palestino, solidariedade ao povo libanês, estamos juntos desde do Rio de Janeiro em luta, num só grito, pela libertação dos povos e terra. É isso.
Obrigada, Gi. Né? Muito orgulho de estarmos juntos. Participei com muito orgulho do Júlio Negro mais uma vez este ano. Né? A Gi, essa lutadora, essa batalhadora, toda a solidariedade e força às mães de vítimas, aos familiares de vítimas. A gente segue aqui denunciando porque essa luta é nossa. Né? Essa luta é uma luta só, como a gente falou, essa luta é nossa, vidas negras, indígenas e palestinas importam, favela vive, Palestina livre. Eu vou seguir aqui, passando para o Yasser Fayyad, que é do Movimento de Libertação da Palestina, Ghassan Kanafani, nosso querido Yasser, por favor. Boa tarde a todos os companheiros, todas as companheiras que estão nos assistindo, boa tarde aos amigos aqui da nossa mesa virtual. Eu quero agradecer de coração o convite, faço isso na figura do Fábio Bosco e da Soraya Missler. Eu agradecer de coração por essa oportunidade para falar de uma figura muito importante, que é a figura do Ghassan. O Mohamed Kader estava falando que ele gostaria de falar mais, se deixar eu falo o dia inteiro sobre o Ghassan, Mohamed. Então eu vou ter que me atrelar aos 10 minutos. É uma figura muito importante, emblemática da luta palestina, né? E o que faz do Ghassan uma figura importante, né? Quando a gente, por exemplo, aqui no Brasil decidiu nominar o nosso movimento como Movimento de Libertação da Palestina Ghassan Kanafani, havia uma clareza nossa que o Ghassan pertence a uma geração que foi uma geração muito importante na luta palestina, que foi a geração pós-Nakba. Eles eram crianças durante a Nakba, o Ghassan tinha 12 anos no momento da saída da Palestina, da expulsão da Palestina em direção ao Líbano. Então, essa geração vai ser a geração que vai fazer uma decisão muito importante na história de luta, que é a decisão de permanecer na Palestina e lutar. A famosa carta dele, a Carta de Gaza, é uma declaração que pertence a ele, no sentido de que é ele que redige, mas pertence, na verdade, a uma geração. A gente pode olhar politicamente os indivíduos que fizeram aquela opção e não concordar com a evolução histórica que eles tiveram ao longo da sua trajetória. E pode se reconhecer, como é o nosso caso, que se reconhecemos no Ghassan. Mas todos eles fizeram aquela opção, ou seja, a opção num tecido desgastado, desfeito pela colonização brutal sionista, terem optado em não deixar a Palestina, não deixar a luta palestina. Eu lembro da Carta de Gaza, que é uma declaração, o Ghassan está prestes a arrumar a Califórnia, nos Estados Unidos, numa associação dele com um amigo de infância que arranjou para ele a possibilidade de estudar arquitetura e dar aulas de literatura, e ele vai visitar a sobrinha dele no hospital e vê a perna mutilada, né, dessa sobrinha, e ele tem uma revelação. A revelação é que a menina não fugiu durante um bombardeio a Gaza. Ela não fugiu dela, ela podia ter saído do bombardeio e se protegido, mas ela não fugiu para proteger as outras crianças. E nesse ato heróico, ela sofre, como consequência disso, a amputação da perna para poder sobreviver. E aquilo representa para o Ghassan a revelação de que ele não pode fugir, de que ele não pode sair dali. Essa opção é uma opção muito importante. E os palestinos reconhecem nessa geração isso. A outra questão que para mim é importante salientar sobre o Ghassan é que o Ghassan foi se fazendo um lutador social. Foi se fazendo, para nós, a tradição marxista, um marxista. Ele não nasceu marxista. Ele não aprendeu isso de dia para a noite, ele fez isso pela luta. E quando a gente é forjado na luta, a gente vai forjando, vai ficando mais forte, aquele aço temperado na luta. E o Ghassan é essa figura que vai aprendendo na luta. Quando você lê esse texto que os companheiros da editora Suderman estão liberando para a gente, o acesso, é um texto muito importante da tradição, uma tradição marxista na Palestina, que é a Revolução de 36 e 39. Quem lê hoje, um brasileiro, os companheiros que estão nos assistindo podem ler esse texto e podem estar esperando talvez uma inovação do tipo do marxismo latino-americano e brasileiro, como
na teoria marxista da dependência, como a categoria da superexploração da força do trabalho do Rui Mauro Marini, não vai achar isso no Gassan, não vai achar uma inovação da teoria marxista nesse texto. O que vai haver vai ser uma aplicação do método marxista à realidade palestina. Aí alguém pode dizer isso, bem, isso parece não ser grandemente original, mas o era. Na época em que isso foi feito, isso era muito original. Porque o comum era a gente conviver com os partidos comunistas que eram, de certa forma, caixas de ressonância das posições oriundas da União Soviética. Né? Ficavam lá usando aquelas teses que vinham de fora, replicando aquilo, e no caso específico, todo mundo sofreu com isso, né? Nós, o Brasil, mas no caso palestino a coisa era pior ainda, né? Porque deixava o Partido Comunista, ficava a reboque não só da elite árabe tradicional do antes de 48, mas ficava a reboque do sionismo, o que é pior ainda, né? E isso, então, aplicar uma teoria marxista, o método marxista, à realidade palestina era uma inovação. E ele foi inovador nesse sentido. É claro que quando você lerem esse texto, eu quero chamar a atenção de um elemento importante. Tem que tomar cuidado, porque o Gassan está escrevendo no calor da política. Ele está na disputa tanto externa ao movimento palestino como interna. Então ele simplifica algumas categorias. Ele não quer fazer, ele é um historiador, ele não é um cara que está escrevendo pensando que 48 anos depois alguém no outro lado do Atlântico vai estar lendo o livro. Ele não pensou nisso. Então ele escreveu para aquele momento. Mas a simplificação que ele faz é importante entender que ele está tentando dar um sentido político, né, que era importante, que era de autonomia do movimento palestino e autonomia em relação àquele momento aos governos árabes e autonomia em relação também interna à capacidade dos palestinos gestarem as suas próprias saídas numa perspectiva de transformação social. Quer dizer, a luta de libertação não estava longe da ideia de revolução. Quer dizer, não ia criar uma Palestina qualquer. Nós não vamos lutar para recuperar a Palestina para a Palestina ser o que ela era antes de 48. Nós temos que lutar por uma Palestina nova. E o nome dessa Palestina, que é uma Palestina sem opressão, sem exploração, uma Palestina de solidariedade, tem nome, é uma Palestina socialista. Esse é o sentido dele, do Gassan. E é preciso dizer que o Gassan foi um grande escritor. É verdade, ele pintou, tem as pinturas dele, mas ele foi um grande escritor. E um grande escritor tem que tomar cuidado, para nós que somos ocidentais, nós temos o hábito de pensar um grande escritor é um grande romancista. Vai pensar no Dostoiévski, vai pensar no Tolstói, A Guerra e Paz, não é isso. Um grande escritor também é aquele que é capaz de fazer daquilo que é considerado uma literatura menor algo grandioso. Quando você pega uma carta pode ser considerada uma literatura pequena, uma literatura menor. Agora, quando você transforma uma carta em algo poderoso, que permeia toda a história da Palestina de reconstrução desse país, de reconstrução de sua identidade política na luta, ela é uma literatura grandiosa. Eu falei da Carta de Gaza, a Carta de Gaza representa uma geração. E todos os palestinos que leem sabem o que o Gassan está falando ali. Ele está dizendo, nós vamos ficar, nós vamos lutar. Isso tem um peso imenso. E é uma carta. E, aliás, uma carta que foi escrita não para ser publicada, porque o Gassan escreveu algumas cartas que você vê que ele escreveu para ser publicada, mas essa não foi. E tem um peso literário imenso. Né? Um outro elemento que para mim é importante salientar que no desenvolvimento da luta palestina, e nesse momento muito importante foi a criação na década de 60 da OLP, da efervescência da OLP, ele introduziu uma coisa que para mim continua viva e que eu acho que é uma diretriz para quem faz luta sobre a causa palestina no Brasil. Ele pertence à tradição marxista, a qual eu me afilio. E na nossa tradição, são poucos
aqueles que têm capacidade de utilizar a arte como um mecanismo de diálogo. A gente é muito duro, né? Eu lembro, por exemplo, aqui, a Suderman tem vários livros do Trotsky, né? Quem já leu a história da Revolução Russa, do Trotsky, aqueles capítulos que ele se detém aos últimos dias dos Romanov, se diverte, ri sozinho, né? Fica rindo sozinho quando vai lendo o texto. Você jamais vai pensar que você vai ler um Lukács, vai ler um Lenin, vai ler rindo, ninguém lê, é sério. Mas o que o Trotsky estava fazendo ali? Ele está usando a literatura, e o Gassan sabia usar isso. Para chamar, para sensibilizar as pessoas, para aproximar. Ele não está convertendo quem já é convertido à causa palestina, ele queria dialogar com os outros, e ele fazia isso através dessa literatura. Claro, isso é um dom, né? Precisa de prática. Ele escreveu centenas e centenas de artigos jornalistas para chegar a essa fineza que ele tinha, mas ele conseguiu fazer isso. E ele introduziu isso no movimento palestino pela revista que o companheiro citava, né? Que é a revista da Frente de Libertação da Palestina, que era uma revista fantástica. Uma revista que tinha artigo jornalístico, tinha posição política, tinha humor, tinha literatura, tinha caligrafia, que é uma coisa que os árabes gostam bastante, né? Da arte, da beleza. Então ele soube introduzir isso. Não à toa que ele foi alvo do assassinato. E ele para mim, e aqui é importante salientar, que essa política sionista de assassinar lideranças, que é uma política conhecida há muito tempo, ela tem sobre o Gassan um ato muito mais perverso ainda. Porque o Gassan não era só uma liderança, só um grande intelectual. O Gassan estava próximo de chegar a uma maturidade intelectual. O Gassan morreu com 36 anos. Nós nunca conhecemos o Gassan na sua plenitude na maturidade política e artística. Tu imagina o que seria esse Gassan. O quanto de exemplo ele ia produzir no mundo árabe e no movimento palestino. Então, o assassinato do Gassan significa a perda imensa de uma riqueza nossa. Eles sabiam disso. Por isso o Gassan é o primeiro nessa sequência da década de 70 do assassinato sistemático. E eu sempre chamo a atenção. Quando você mata alguém que é liderança política, você também deixa de matar outros. Então, a seleção política israelense não é só pelo assassinato sistemático, é por não matar também aqueles que politicamente não são anticolonialistas, não são intransigentes na luta. Você deixa aqueles que são transigentes, aqueles que aceitam a opressão, aqueles que negociam. Esses não morrem. Quem morre são aqueles que são intransigentes. Eu quero aproveitar o espaço, se o pessoal me permite, eu vou fazer uma propaganda aqui do nosso site, né? Que é o site da Palestina, www.palestinalivre.com.br. Lá você vai encontrar na nossa biblioteca Leila Khaled, você vai clicar lá, vai abrir em árabe, vai ter os livros do Ghassan Kanafani em árabe, todos os livros do Ghassan. Você vai em inglês, alguns livros em inglês lá. Você, no título, na categoria Ghassan Kanafani, você vai ter acesso aos textos políticos e literários do Ghassan que nós, do movimento, mais gostamos, ou mais usamos, que é, como exemplo, a Carta a Gaza, a Breve Conclusão, né? A Breve Conclusão é um texto lindo, um textinho minúsculo. Virou uma peça de teatro, mas ele escreveu com 23 anos, que dá uma ciumeira, né? Porque a gente está chegando aí aos 40 e não consegue escrever igual. Mas você vê a genialidade do cara, né? Uma genialidade fantástica. E lá ele está falando do que, a Breve Conclusão? Ele está falando da moral militante. E ele diz assim, e isso vale para ele, veja, com 23 anos ele sacou, ele diz assim, ó, o mais importante de chegar à morte, encontrar a morte, é ter encontrado a morte com um ideal profundo, um ideal nobre. E a causa palestina é esse ideal nobre que ele encontrou. E ele termina, o personagem desse teatro principal, Abu Jabar, ele é preso. E o Abu Jabar vai ser assassinado. E o Abu Jabar diz o seguinte, mesmo que um de nós morra, a luta tem que continuar. Ele sabia disso. O Ghassan sabia disso.
E eu termino lembrando as palavras nesse sentido da esposa do Ghassan, no momento do funeral dele, né? Ela escreveu isso que eu acho que sintetiza o sentido da vida do Ghassan. Ela diz o seguinte: claro que a morte significa muito. O importante é saber o porquê. O autossacrifício no contexto da ação revolucionária é uma expressão das mais elevadas compreensões da vida e da luta para tornar a vida digna de um ser humano. O amor pela vida, por uma pessoa, se torna um amor pelas massas de seu povo. E sua rejeição de que a vida deles persiste em ser cheia de miséria, sofrimento e dificuldades. Assim, sua compreensão da vida torna-se uma virtude social, capaz de convencer o lutador militante do autossacrifício é uma redenção da vida do seu povo. Essa é uma expressão máxima de apego à vida. Quer dizer, dar a vida pela luta, pela transformação, é uma demonstração inequívoca de respeito, de dignidade, e o Ghassan fez isso. Um forte abraço para vocês. Obrigada, Yasser. Eu quero aqui, antes de trazer o último dos nossos participantes, apresentar também outras saudações. Obrigada por estarem acompanhando a nossa live. E é isso aí, Canafane presente, né, hoje e sempre, até a Revolução Socialista Mundial. Então, nós temos aqui o comentário do Wilson Honório. Obrigado, Wilson Honório. Saudações LGBTs, quilombolas e socialistas. Todo o apoio às lutas do povo palestino. Abaixo o Estado de Apartheid de Israel. Cristina, um chamado da comunidade internacional. Basta de tanto traje ao povo palestino. Viva a Palestina livre. Desde a Argentina. Saludos, Ahmed. Adriano Diogo, viva a luta do povo palestino. E ao povo do Líbano. Está dizendo, querida Soraya, muito obrigada, Adriano, saudades. Né? Mohamed é um gigante, está saudando aqui o Mohamed. Terezinha Pinto, boa tarde, Palestina Livre. A Sâmia dizendo, com esse governo sionista no Brasil, é urgente, é nosso dever estreitar e fortalecer a luta internacionalista em defesa da Palestina. Terezinha Pinto, fora Bolsonaro, tamo junto. Terezinha Pinto, luto pelas 100 mil vidas, é isso aí, solidariedade às vítimas da Covid. Adriano Diogo, seria interessante discutir mais os fatos que estão ocorrendo em Beirute. Adriano, a gente vai tentar aqui, né, ao final, passar para o Mohamed para falar um pouquinho mais sobre isso. A Sâmia também saudando a fala do Kadri no início. Nós temos aqui vários cumprimentos, muito obrigada, né, e saudando também a fala do Yasser agora. Ana Carolina, saudações a todos, ao povo palestino, meu imenso respeito pelas lições que nos trazem. É isso aí, gente, vamos passar imediatamente para o Fábio Bosco, da CSP, Central Sindical e Popular, CSP com Lutas. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Viu, Yasser, você sabe que eu fui uma das 2 pessoas que traduziu esse livrinho aqui do Ghassan Kanafani. E quando eu li ele pela primeira vez, 2 coisas me chamaram muita atenção. A primeira delas era justamente essa, de que ele é um revolucionário marxista. Ele usa todo esse instrumental marxista para analisar aquele conflito que ocorreu na Palestina, a Revolução de 1936 a 1939. E eu acho que isso daí é uma coisa muito importante, porque você sabe que aqui no Brasil, muitos marxistas, muita gente de esquerda, olha com muito preconceito para o mundo árabe. Não enxerga no mundo árabe uma capacidade de ter gente como Ghassan Kanafani, que é essa combinação, né, de arte e revolução que você se referiu. Então, e é muito interessante que é o seguinte, mesmo na questão palestina, as ideias marxistas sempre tiveram muita força, né? Não é por acaso que o poeta nacional palestino, Mahmoud Darwish, ele era marxista, né? E também, além dos militantes
além dos poetas, você tem, por exemplo, grandes intelectuais marxistas como Hannah Batato, que palestino marxista, né? Então, isso foi uma das primeiras coisas que me chamou muita atenção, porque é muito importante, nós que estamos aqui, que somos marxistas do outro lado do mundo, nós temos que aprender a enxergar nesse outro lado, do outro lado do mundo, aqueles que, se utilizando desse mesmo instrumental, procuraram construir um caminho pela libertação, um caminho para uma sociedade socialista. Então, isso foi a primeira coisa que me chamou muita atenção, né? A segunda coisa que me chamou muita atenção nesse texto, né, que ele produziu, é que o primeiro parágrafo do texto, ele virou um clássico da resistência palestina. Ele talvez seja um dos parágrafos mais famosos da resistência palestina, que é o parágrafo em que ele fala que a Revolução Palestina de 1936 a 1939 foi derrotada pela ação dos 3 inimigos da causa palestina, que são os mesmos 3 inimigos que continuam até os dias de hoje. E aí ele fala quem são os 3 inimigos, né? De um lado, o imperialismo e o sionismo, de outro lado, os regimes árabes dos países vizinhos, e de outro lado, as elites palestinas. E esse parágrafo, ele é muito interessante porque ele concentra em 2 linhas, em só 2 linhas, uma estratégia que eu considero a única estratégia justa para a luta pela libertação da Palestina. Então, foi uma capacidade de síntese, de concentração em um parágrafo só, e é o primeiro, né, é o artigo que é o parágrafo que abre, né, esse documento, esse artigo, esse livro, né, essa obra que ele fez sobre esse momento da história palestina que é muito desconhecido, né? A Revolução de 36 a 39, aqui no Brasil, é totalmente desconhecida. E foi um momento muito importante, né? Como o próprio Kanafani diz, o momento em que o povo palestino chegou mais perto da sua libertação, né? Quando ele tomou 80% das terras palestinas e quase expulsou, em base às armas, em base à luta, tanto o colonialismo britânico como os sionistas. E o que mais me chama a atenção nesse parágrafo? Essas ideias, que são muito poderosas e concentradas, elas fizeram parte do ideário da FPLP, que foi a principal organização da esquerda palestina, nesse momento, os anos 60, anos 70. E até a gente vê, por exemplo, o Jorge Habash, nos anos 80, ele faz um discurso que ele denuncia o regime sírio como um inimigo da causa palestina. É um discurso famoso. No entanto, esses ensinamentos, né, sobre entender quem são os aliados e inimigos da causa palestina, a FPLP e boa parte da esquerda abandonou. E não só a crítica contra os regimes vizinhos, também a questão das elites palestinas, da burguesia palestina. Porque olha só vocês, os acordos de Oslo, eles levaram à criação de um setor capitalista pequeno, mas capitalista, que é beneficiário dos negócios da ocupação. Essa burguesia que tem as concessões da autoridade palestina para vender tijolo, para vender cimento, para vender cigarro, para distribuir energia elétrica. Esse setor, ele vive da ocupação, ele se beneficia da ocupação. E, portanto, o caminho para a libertação da Palestina vai vir das mãos das classes sociais que não têm nada a perder, dos trabalhadores, dos camponeses, dos refugiados que estão nos campos. Esses são os únicos que têm a capacidade de levar a libertação da Palestina até o final, desmantelar o Estado de Israel e construir uma Palestina livre, como os palestinos chamam, né, do rio até o mar, de todo o território palestino. Essas ideias que o Kanafani fala nesse livro, falando de 1936, porque em 1936 o que aconteceu? As elites palestinas, um setor dela menor se aliou aos sionistas e outro setor dela maior
se aliou, buscou uma negociação com o colonialismo britânico para substituir o sionismo e eles serem, né, os senhores da Palestina. Tanto um setor como o outro reprimia os trabalhadores palestinos, os camponeses palestinos. Então, o que acontece? Quem que levou a Palestina quase à vitória em 1936? Foi os camponeses e também os setores urbanos, mas os camponeses principalmente. Ou seja, essa visão clara do Kanafani, de que são essas classes despossuídas, que são quem tem o potencial para levar a libertação da Palestina até o final. Não serão as elites, não serão os capitalistas palestinos. Esses vão buscar sempre um caminho de conciliação, de acertamento, né? Como é o caso da burguesia que vive dos negócios da ocupação. Por fim, estou vendo meu tempo aqui, por fim, a gente não podia deixar de falar da questão do Líbano, né? Eu acredito, vou até fazer uma leitura para vocês. Hoje eu estava vendo o noticiário e fiquei imensamente feliz que a revolução voltou para as ruas. Eles tomaram o centro de Beirute, a Praça dos Mártires, que o Mohamed falou, tentaram invadir o parlamento, a polícia atirou contra a população, contra os trabalhadores, contra os que estão nas ruas, buscando uma mudança até o final. Beirute é o lugar onde o Ghassan Kanafani foi assassinado. Beirute foi o centro de grandes agressões israelenses contra o povo libanês e também o povo palestino, né? Quando invadiu o Líbano, 78, mas particularmente 82, chegou até Beirute. Depois, em 2006, fez uma grande destruição no país, em Beirute também, né? Então, Beirute é essa cidade mágica, né? É uma cidade mágica. E eu acho que, hoje, o que o povo libanês está fazendo na prática, são essas ideias do Ghassan Kanafani, que são os de baixo, os despossuídos que podem levar a uma verdadeira transformação. São esses despossuídos que podem fazer um novo Líbano. Não são as elites, não são nem as que se apresentam como de esquerda, como o Hezbollah, nem como as que se apresentam como de direita. Essas velhas elites, elas, na verdade, são obstáculos para construir um Líbano novo. Então, eu vejo que nessa ação que o povo libanês fez no dia de hoje, e que com certeza vai continuar, e que nós temos que apoiar, eles estão, na verdade, prestando uma homenagem às ideias pelas quais Ghassan Kanafani lutou e foi assassinado. Então, com isso eu concluo a minha intervenção. A gente vai ter pouquinho tempo aqui, e estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Obrigada, Fábio. Né, a gente vê que o Fábio se emocionou aqui, eu já vi várias vezes o Fábio se emocionar. Né, que é por isso que ele recebe o coração da nossa querida Habibti Najla Kayed, está acompanhando, né, a nossa amiga palestina. Ana Mabsuta Najla, ela está mandando aqui Fábio e 2 corações, né, e a gente costuma dizer que o Fábio é muitas vezes mais palestino do que os próprios palestinos, né, e a gente vê que ele está emocionado, e é isso aí. Aqui tem o comentário do Wilson, Kanafani, Arte e Revolução, bela síntese, Fábio Bosco. Aral, Israel, Estado sionista, fascista e terrorista. Nós temos, as pessoas estão gostando da live, muito obrigada. Marlise, liberdade para o povo libanês e palestino. Gente, a gente se comprometeu com a Conlutas, que cedeu gentilmente essa sala, que a gente entregaria a sala às 3h30. Eu queria pedir aqui permissão para o pessoal, infelizmente não vai dar tempo de a gente falar com todo mundo. Eu queria pedir permissão aqui para o pessoal para, como fizeram uma colocação especificamente para falar um pouquinho mais de Beirute, se seria possível passar para o Kadri e depois eu finalizo. Se o pessoal que concordar, eu passo para o Kadri, né? E agradecendo imensamente a participação de todo mundo, né? O Kadri fala por 3 minutos e depois eu finalizo. Poderia ser assim? Tudo bem, gente?
Beleza. Então, eu vou passar aqui, agradeço muito, né, a todas vocês, peço desculpas pelo tempo limitado, mas a gente promete que vai fazer outras atividades, que nós vamos poder falar muito, porque a gente gosta mesmo de falar, e é um assunto que nós temos que levantar e falar todos os dias da nossa vida, que é a luta Palestina livre do rio ao mar, para que ninguém mais seja oprimido ou explorado em nenhuma parte do mundo. Cadre, é com você, por favor, 3 minutinhos. Bom, agradecer aí a oportunidade que vocês deram para a gente participar nesse debate, que foi de uma riqueza histórica muito grande, e dizer que o povo libanês, essa revolução não tem mais volta. Ela não tem mais volta. E vai julgar esses políticos que nos últimos 30 anos roubaram o país está falido, eles levaram o país à bancarrota. Tanto é que se tentou pegar um empréstimo, o país não tem reserva nenhuma, deve 100 bilhões de dólares. E é assim, uma coisa absurda, a roubalheira é uma coisa escancarada. E a percepção que o pessoal está se organizando, isso que é importante, está se organizando, e eu tenho certeza, eles estão se preparando, talvez para o pior, que é um grande conflito lá no Líbano, porque essas forças tradicionais não vão aceitar a revolução, eles não aceitam, e aí voltamos para a questão do Hezbollah, que é um Estado dentro do Estado, é um grupo que tem mais força militar do que o próprio exército libanês, o que é um absurdo. E para vocês terem uma ideia, esse Hezbollah não apoia a revolução, ele apoia o governo fascista do Michel Aoun, o governo da direita que tá aí no poder. Eles são contra a revolução, inclusive em vários eventos. Eu mesmo presenciei um em que vieram o pessoal do Hezbollah, vieram confrontar o pessoal pacificamente que estava fazendo manifestação na própria Praça dos Mártires, lá em Beirute. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque nós da esquerda, às vezes, temos um único olhar e análise. Porque é muito fácil você sentar numa cadeira e analisar uma situação de acordo com a ideologia que você tem, principalmente as esquerdas. Só que não reestudar o Oriente Médio a gente nunca conseguir entender o que está acontecendo. Por exemplo, eu falo da Primavera Árabe também. A Primavera Árabe foi um movimento que a esquerda disse que era um movimento organizado pelos imperialistas. Não reconhecemos. Os imperialistas tiraram Mubarak, tiraram Ben Ali, está aí a Tunísia, o exemplo. Tunísia elegeu um presidente agora, fizeram uma nova constituição. Eu estive na Tunísia no fórum, a Soraya também esteve. Vários partidos de esquerda. Só da parte da esquerda, no fórum, tinha uns 10, 12 segmentos de partidos de esquerda. Isso nunca existiu na Tunísia. Então, assim, por que eu falo isso? Porque o povo libanês vai precisar do apoio de todo mundo, de todos. E a esquerda tem que tomar uma posição. Não adianta dizer, nós apoiamos o Hezbollah. Então, se o Hezbollah é contra a revolução, nós vamos ser contra a revolução do povo libanês, dos estudantes, dos trabalhadores, dos agricultores. É esses que estão no movimento. Pequenos empresários, médios empresários e até grandes empresários também estão nesse movimento. Contra essa política tradicional desses partidos familiares da direita. Então, assim, nós precisamos reestudar o Oriente Médio e o povo do Oriente Médio, a história. Eu falo por mim. Não falo por ninguém, eu falo por mim. A gente tem que reestudar e entender. Você vê, nós estamos num processo no Líbano que pode gerar um efeito dominó no Oriente Médio inimaginável. Parece que é uma coisa local, não é. O que acontece no Líbano, ele respinga em todo o Oriente Médio. Quando você vê o apoio da população do Egito com o libanês, o apoio dos palestinos com o libanês, da Tunísia, da Argélia, sabe? Então, assim, os sírios apoiando o povo libanês.
Então, assim, o que eu digo, nós temos que entender, esse movimento precisa de apoio político. De fora, nós aqui temos que prestar solidariedade, talvez um dia fazer um ato lá na frente do consulado, sei lá o quê. Solidariedade com esse povo. Essa revolução, ela vai ser a revolução do mundo árabe, vai ser a nova primavera árabe. Porque ela expandiu demais, os apoios é muito grande. E não tem volta. Que achar, de repente amanhã, os grupos armados vão descer na rua para reprimir, como já fizeram, do Partido Amal, do Hezbollah. Eles vão descer na rua para reprimir, como já tentaram fazer? Eles vão tentar fazer isso. Mas ali não tem volta, o povo. Já tivemos vários mártires nessa revolução. Hoje o povo libanês precisa de muita solidariedade, de muito abraço pela essa tragédia que aconteceu, que comoveu o mundo todo, mas principalmente apoiar esse movimento que está na rua. Esse movimento precisa de apoio. Essa revolução vai ter reflexo em todo o Oriente Médio. Pode escrever. E é isso, uma experiência maravilhosa que eu passei. E assim, eu não gosto de falar muito das esquerdas, que eu gosto de falar um pouco que as esquerdas também pisaram na bola. Por exemplo, quando a gente fala, desculpa, viu, Soraya, só um minutinho a mais. Quando a gente fala da criação do Estado de Israel, nós temos que bater na ferida, que a União Soviética foi o maior que armou os sionistas para eles terem o Estado deles. Mas nós não falamos, porque a União Soviética é da esquerda, nós não podemos fazer a crítica. Nós não podemos fazer a crítica à Rússia hoje, que massacra o povo sírio. É um absurdo. Então, assim, o que é ser de esquerda? É seguir a tradição. Então, vamos seguir o Stalin? O Stalin estava correto? Então, assim, eu acho que a gente tem que pôr o dedo na ferida. Para nós da esquerda, principalmente os setores marxistas, leninistas, trotskistas, tem uma visão mais real da coisa e concreta. Desculpa, não podemos admitir, e olha, eu tenho assistido muitos debates sobre Palestina, ninguém toca na ferida que a União Soviética foi o fiel da balança para a criação do Estado de Israel. Foram 4 bilhões de dólares que foi dado só em dinheiro. Em armamentos, é uma coisa absurda o que fez a União Soviética. Mas é a União Soviética, é da esquerda, é o contraponto ao imperialismo. A União Soviética já foi, ser viúva da União Soviética já foi, acabou. Nós estamos num mundo novo, a esquerda tem que estar nesse mundo novo, entender melhor esse mundo novo. Então, assim, igual eu estou dizendo agora, por exemplo, uma boa parcela da esquerda apoia o Hezbollah. O Hezbollah apoia um governo fascista de direita no Líbano. O Hezbollah trabalha contra a revolução do povo libanês. Então, assim, se nós não... olha, estou falando por mim, que eu já saí nas ruas várias vezes aqui em manifestações de apoio ao Hezbollah. E olha só a diferença das esquerdas. O Hezbollah é um movimento de resistência. O Hamas não, o Hamas é um grupo terrorista em Gaza. Não dá, gente. Não dá. Então, assim, falar que é de esquerda e dizer que o Hamas é um grupo terrorista, não dá, é inaceitável. E isso a gente ouve das esquerdas. Das esquerdas, eu nem vou falar da direita, que eles falam isso todo dia, mas das esquerdas. Sabe? Então, assim, temos que estudar, temos que entender esse contexto, esse tabuleiro de xadrez que é o Oriente Médio. E o Líbano vai ter um novo episódio que o Líbano vai ser o fiel da balança para as mudanças no Oriente Médio. E é isso, eu sei que a Soraya está mandando aqui, eu já finalizei. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente tem que ampliar esse debate, nós temos que entender. Estou lendo muito da história do povo árabe. E vou falar que a gente se surpreende a cada leitura nova. Sempre que eu falo por mim, não falo por ninguém. Eu estou aprendendo agora muitas histórias do povo árabe que eu não conhecia. Eu estou aprendendo agora. Então, assim, nós temos que voltar, temos que fazer os debates abertos, sem rancor, sem ódio, sem nada.
Mas temos que fazer as esquerdas, por isso que não... Ah, e outro detalhe, viu, Soraya? Só mais um minuto. Por que os partidos de esquerda não participaram na Primavera Árabe? Porque na Síria eles eram governo. No Egito, a Irmandade não podia participar, mas os comunistas podiam. Então, na história da estrutura das ditaduras árabes, muitos partidos da esquerda estiveram junto com essas ditaduras. Por isso que eles são contra a Primavera Árabe. Eles não foram parte. Aliás, o Hobsbawm, antes de morrer, escreveu sobre essa questão da Primavera Árabe e por que a esquerda não estava junto. E ele fala exatamente isso. Foi, acho que, um dos últimos escritos dele. Então, assim, volto a falar, a gente vamos criticar porque... outra coisa da esquerda, hein? Tudo a gente joga no imperialismo. É o imperialismo que está lá na Síria. Pô, mas não leva em consideração o movimento, a organização dos trabalhadores da Síria, dos estudantes, para fazer uma mudança num sistema, uma ditadura de 47 anos. Uma das maiores do mundo, as mais cruéis do mundo. Perdi acho que só para o Pinochet no Chile. E aí a gente, não, mas vamos apoiar, porque lá é ditadura nossa. Então vamos apoiar, não faz mal que ele massacra. É nossa ditadura. Então, assim, nós temos que saber usar tudo que a gente aprendeu a nível de ideologia. Não vou me aprofundar, mas a gente tem que aprender que a vida humana não tem preço. Não podemos aceitar um massacre, seja de quem for. Nós temos que lutar pela vida, pela liberdade e pela justiça. É isso, muito obrigado. E Palestina livre sempre. E outra, Palestina livre sempre. Eu estou com o Hamas como resistência e acho que o povo palestino tem que se levantar contra a autoridade palestina. Essa autoridade serviu aos sionistas, que o próprio presidente deles na Globo News disse, eu não tenho vergonha de dizer que eu coordeno a segurança do Estado de Israel com as forças de segurança. Ora, vai lá dar segurança para o povo, essa vergonha do dia a dia que está acontecendo, as casas demolidas, você está na sua casa, o cara invade sua casa e fala, não é mais sua, vamos entregar para um sionista, sai fora. Temos que torcer para que o povo palestino faça melhores escolhas e coloque novas lideranças no poder. É isso aí, a luta armada é o único caminho para a derrota a Israel. Obrigado, gente. Obrigada, Kadri. Kadri sempre inflamado, né? Eu estou com o tempo super estourado, né? Com o compromisso que a gente assumiu com Lutas, mas eu tenho que ter respeito com o pessoal que eu convidei, então eu vou passar para cada um, em 30 segundos, fazer a sua despedida aqui e agradecimento, tá bom? Então vamos começar aqui pelo Ahmed, por favor. Thank you very much for giving me the opportunity, and all the best for Latin America and freedom people who would like to have the freedom for Palestinian, and we do all the best together with the Brazilian and all freedom people to make Palestinian people live in free. Thank you very much. Obrigado pela possibilidade de estar aqui com vocês e estamos junto com todos aqueles que pensam, que lutam pela liberdade aqui na América Latina e para lutar pela liberdade da Palestina e de todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, Ahmed. Fábio, faz aí já seu agradecimento. Valeu, acho que a luta também tem uma parte dela, que é a gente procurar aprender as lições da história, discutir teoria. Eu acho que hoje aqui a gente misturou um pouco de tudo, né? Estamos aqui desde lutando pelo BDS, libertar o Mahmoud Nawaja, e estamos discutindo também as questões teóricas da libertação da Palestina, do Líbano e de todo mundo. É isso aí, fora Bolsonaro e Mourão. Obrigada, Fábio. Fora Bolsonaro e Mourão. Gi. De novo, agradecer pela
A gente está aqui aprendendo mais uma vez com vocês. É isso, a gente tem que aprender sobre o Oriente Médio, sobre Palestina, sobre o Líbano. Somos uma sociedade muito colonizada ainda, né, com o europeu, então a gente precisa de aumentar nossas visões de mundos e de lutas também. Solidariedade à Palestina, solidariedade ao Líbano, e vamos juntos aí por uma favela viva e por uma Palestina livre. Muito obrigada, Gi, é isso aí. Caveirão não, favela viva e Palestina livre do rio ao mar. Ju, por favor. Oi, queria agradecer novamente a oportunidade de ter debatido um pouco, falado um pouco sobre BDS, sobre a campanha de libertação do Mahmoud Nawaja. E, bom, vamos continuar lutando, seguindo a nossa resistência por um Estado palestino democrático, popular, laico, sobre o nosso solo histórico Palestina. Os nossos refugiados irão retornar à Palestina. Vamos libertar todos os nossos presos políticos, aqueles que lutam por uma Palestina livre. E é isso, por uma Palestina livre do rio ao mar, fora Bolsonaro Mourão. Yasser. Obrigado pelo convite. Eu não poderia também de dizer algumas palavras sobre o Líbano. Eu sou descendente de libanês e a minha memória se confunde com a memória de infância com o Líbano e com Beirute. Eu sou também do Vale do Bekaa e me solidarizo com todo o povo libanês. Meu coração é também libanês, né? Agradecer ao pessoal pelo convite, dizer que a gente está disposto sempre, de portas abertas, para o pessoal que está nos assistindo, quer mandar textos sobre a causa palestina, quer publicar poemas, nós estamos abertos para fazer isso na nossa página do Facebook, no nosso site, né? Sempre aberto para a solidariedade internacional à causa palestina. E a gente vai se encontrar nas lutas aqui do Brasil, para derrubar esse fascista, nas lutas pela libertação aonde quer que seja, na Palestina, no Líbano, a gente vai estar junto. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, Yasser. Olha, tenho muito orgulho de caminhar junto com todos e todas vocês que participaram e aceitaram generosamente esse convite de última hora por um dia de resistência pela Palestina, mostrando que quando a gente faz para uma luta justa, como a luta palestina, a gente consegue fazer isso de um dia. Muito obrigada, né? E eu considero uma vitória essa atividade, amorosos companheiros e companheiras. Quero agradecer todo mundo que junto com a gente queria ficar aqui muito mais tempo, infelizmente temos essa questão. Queremos agradecer muito mais, novamente, a sessão da sala pela CSP Condutas, a Sâmia, que generosamente se colocou à disposição aqui para nos ajudar, que é também uma lutadora pela Palestina Livre. Eu quero colocar aqui que o Abdael está colocando que, como coordenador do movimento Policiais Antifascismo em São Paulo, estendo toda a minha solidariedade ao povo palestino, companheiros valorosos, Soraya Misle Mohamed Kadri, João Bosco, toda oposição tem que ter influência nas massas da classe proletária, André, apoio popular legítimo à luta, o pessoal colocando Ana Carolina Chiaula, Kadri, tem um coraçãozinho para mim aqui do Leonardo, um beijo, Leonardo, né, o GP Ribeiro, aula, uma maravilhosa aula, e a Fayad deu um show de informação, obrigado, muito obrigado. E o pessoal aqui, saudando várias pessoas, né? A professora Flávia, excelente atividade, parabéns, Soraya, Fábio e todos os participantes. Alicia, viva a Palestina Livre. É isso aí, gente. A gente pretende fazer outras lives, né? E discutir muito mais e profundamente esse tema que a gente sabe que toma um dia inteiro, uma tarde inteira. E queremos dizer que seguimos em resistência, né, nos espelhando nesse legado desses revolucionários como Canafane e Najilali. E nos inspirando também nos jovens, na vanguarda revolucionária que está nas ruas hoje, é que nós nos levantamos todos os dias para seguir em luta. Viva a resistência histórica e heróica do povo palestino, né,
que é também uma luta internacionalista contra a opressão e exploração em qualquer parte do mundo. Muito obrigada. Quero destacar também e pedir para vocês acompanharem o nosso trabalho na página da Frente em Defesa do Povo Palestino, esta página, BDS Brasil, e seguirem unidade de ação na campanha de solidariedade internacional ao povo palestino, em todas as campanhas de solidariedade internacional ao povo palestino, como a campanha de BDS, porque a unidade de ação em meio a diferenças é urgente e necessário neste momento em que a Palestina continua a sangrar e a Nakba continua. E a gente vê também os povos sofrendo, como no Líbano, e em outras partes, na Síria e em outras partes do mundo. Então, viva a resistência, viva a revolução até a vitória. Muito obrigada, Palestina Livre do Rio ao Mar.